Glória a Deus. Amém, Jesus. Saúdo toda a igreja para a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Para meu motivo de muita alegria estar aqui essa noite. O pastor Décio fez o convite. De pronto nós atendemos, porque nós somos obedientes. Glória a Deus. Comigo, a minha família, assim como sempre, como foi apresentado. Feliz em rever os irmãos. A Luciano, o Ronson, são amigos. Deus continua abençoando toda esta igreja. Amém. Sem demora, porque o tempo não nos espera. Nós vamos ler mais uma vez o tema da campanha de oração, livro de 2 Crônica, capítulo de número 7, verso de número 12, até o verso de número 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Todos quanto acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, mais uma vez oramos. Deus, e eu oro, Senhor, porque irei falar da tua palavra. Deus, a palavra que foi lida, Senhor, eu sei que ela não erra, o pregador erra, mas a palavra que foi lida não erra. Deus, em nome de Jesus eu te peço, por meio da tua palavra, que é digna de toda aceitação, opera, Deus, maravilhas no meio do teu povo. Deus, em nome de Jesus, assim como a tua palavra diz, que os teus olhos estão fixos nesse lugar, olha para nós mais uma vez. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Podemos assentar essa noite? Glória a Deus. O texto que nós lemos já está bem familiarizado em nossa vida, uma vez que essa semana toda de campanha de oração, esse texto é citado. Nós estamos dentro de um culto temático e nós lemos o tema. Esse livro de 2 Crônicas, na verdade, o livro de 1 e 2 Crônicas, eles são lidos, mas separados de tempos e tempos. Isso é a passagem do reinado de Davi para o início do reinado de Salomão. E nós, como os bons entendedores, entendemos essa noite que lemos o livro de 2 Crônicas. Esse livro, provavelmente, mas aceito por todos os pesquisadores, é escrito por Esdras. Esse livro tem o propósito de contar as histórias, de demarcar as histórias do povo de Israel, dando assim um destaque maior aos reis, dando assim um destaque maior à casa de Davi, porque no livro de 2 Crônicas e 1 Crônicas nós não vamos ver muita atividade dos profetas, mas agora no livro de Reis nós temos aí Elias, Eliseu e os demais. Nós vamos ver pouca atividade profética nesse livro de 2 Crônica. Mas para entendermos o texto que nós lemos, nós temos que voltar a um certo homem. Quem é esse homem? Salomão.
e é impossível falar de Salomão sem lembrar de seu pai Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o único homem na terra que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Essa palavra, quem diz a respeito de Davi é o próprio Deus. Quando Deus rejeita Saul, Deus olha para Samuel e diz: eu já preparei para mim um homem segundo o meu coração. E esse homem é Davi. Nós conhecemos Davi como um homem de guerra, como um homem de batalha, como um homem que derrubava gigante. Mas Davi não é só um homem que derrubava gigante. Davi era um homem que tocava de maneira que o espírito maligno saía da vida de Saul. Davi, ele é um homem que derrubava gigante, mas tinha uma intimidade dentro do campo espiritual que repreendia os demônios pela adoração. E eu aprendo com Davi, porque muitas vezes nós queremos simplesmente guerrear, simplesmente ser de combate, ser de guerra, mas Davi combatia, mas Davi também era um homem de oração, era um homem de adoração. E eu aprendo isso quando ele se posiciona para adorar a Deus com uma harpa na mão diante do rei de Israel. Quando Davi adorava, a Bíblia diz que o espírito maligno se retirava de Saul. E o que eu quero ministrar ao nosso coração por meio da vida de Davi é essa: que por mais que nós lutemos, nós devemos orar, porque dizia o apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Aleluia! Eu aprendo com Davi que mesmo guerreando, a gente deve orar e adorar o Senhor. Mas Davi é um homem muito importante, porque Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. Saul reina 40 anos sobre a terra de Israel. Davi vai reinar também 40 anos. Só que Saul é rejeitado porque ele desobedece. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós aprendemos pela vida de Davi que o homem, mesmo sendo segundo o coração de Deus, não está isento do pecado, ele não está isento dos erros. Quando Davi, ele fica em casa no tempo em que os reis saem para a guerra, a Bíblia diz que Davi olha para baixo. Davi é o mesmo homem do Salmo 121, que ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas o mesmo homem que nos ensina a olhar para cima é aquele que fica em casa, e a Bíblia diz que olhando para baixo, viu uma donzela se banhando, no qual essa história nós conhecemos, vai levar Davi à pior situação da sua vida. Davi vai adulterar e depois vai matar um homem. Esse adultério é seguido de homicídio, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. E o que é ser segundo o coração de Deus é viver procurando a vontade do Eterno. O Estevão, na sua pregação, diz isso: um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. E Deus olhou para nós e sabia que mesmo sendo escolhido, erraríamos. Deus olhou para nós, que mesmo sabendo que Ele nos chamou, nos tirou do mundo, nós pecaríamos. E qual é o segredo de Deus olhar para mim, eu errando, e ainda continuar me amando? Ele sabia que num dia como esse você viria, e mesmo errando, estaria diante dele. E como Davi um dia entrou novamente na presença dele e disse: Senhor, não me lance fora da tua presença, e retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, oh glória. Davi errou, mas ele sabia o caminho do arrependimento. Davi errou, mas ele sabia o caminho que o levaria de volta a Deus. Aleluia. E Davi, depois de confessar o seu pecado, a Bíblia diz que Davi vai ter um filho com Betseba, mas esse primeiro filho, a Bíblia diz que ele não vinga, ele morre. Mas o segundo filho de Davi com Betseba vai ser Salomão, a qual Natan chama de Gedidias, amado do Senhor. E esse menino, Salomão, estava debaixo de uma promessa. Que promessa? Deus coloca no coração de Davi fazer um templo para sua adoração. Deus coloca no coração de Davi a construção de um templo. Davi
quando ele vai dizer para Natã que ele sonhou, que ele tem esse desejo de construir uma casa para Deus, para adoração, Natã vai dizer para ele assim: faça tudo conforme está no teu coração, faça tudo conforme está no teu coração. Mas quando Natã vira as costas, vai para casa, a palavra de Deus vem para Natã dizendo: volta a Davi e fala com Davi que eu coloquei o meu propósito no coração dele, mas ele não é quem vai executá-lo. Eu dei ele um projeto, eu dei ele um plano, mas ele não é quem vai realizá-lo. Quem vai realizar o plano é Salomão, quem vai realizar o projeto é Salomão. Porque Davi não realiza? Porque Davi é homem de guerra e as mãos dele estavam sujas de sangue. Essa palavra quem vai dizer é o próprio Deus. Então Davi tem um projeto, Davi tem um sonho, Davi tem um projeto de construir para Deus, mas Deus olha para quem sonhou, para quem projetou e disse: você não vai construir. Quem vai dar continuidade ao projeto é a sua descendência. O que Deus estava falando com Davi: a história que eu comecei em ti, ela não termina depois da sua morte, ela continuará depois das gerações. Aleluia! E a bênção que Deus tem para minha e para a sua vida não está limitada à paternidade, mas ela estende de geração em geração, porque é amor e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Natã dá a palavra para Davi, a Bíblia diz que Davi fica feliz, mas ele diz para Salomão: Salomão, eu tenho um desejo, mas eu não posso. Depois da minha morte, você vai executar esse projeto. Antes de Davi morrer, Davi vai fazer o quê? Vai oferecer a Deus voluntariamente a oferta para a construção desse projeto. Esse projeto nós conhecemos, o qual leva o nome de Salomão, o templo de Salomão. Por que Davi quer construir esse projeto? Porque Davi mora no palácio. Davi está morando em um palácio, mas ele um dia bate a cabeça no travesseiro e disse assim: eu tenho casa para dormir, mas a casa de Deus está em cortinas, a casa de Deus está em uma barraca. Aí Deus coloca no coração de Davi construir uma tenda espiritual maior. Aleluia. Só que Davi, como eu disse, ele não vai dar continuidade a esse projeto. Mas quando Davi está perto da sua morte, a Bíblia diz que ele já estava velho e não conseguia se aquecer. Quando Davi está perto da sua morte, o irmão de Salomão, filho de Davi, por nome de Adonias, vai juntar 50 homens e vai descer para um lugar que chama Pedra de Zoelete. Ali ele vai ser aclamado rei por aqueles que ele levou com si, o sacerdote Abiatar e Joabe, capitão do exército de Davi. Ali com 50 homens, eles começam a fazer uma festa. A Bíblia diz que eles levaram carneiros, sacrificavam, fizeram música e começaram a dizer: Adonias é rei na Pedra de Zoelete. Adonias é rei na Pedra de Zoelete. Quando a gente vai pesquisar o significado de Pedra de Zoelete, significa a pedra da serpente ou a pedra da víbora. Só que quando a notícia chega que Adonias conspirava contra a promessa de Deus sobre a vida de Salomão, a Bíblia diz que Natã entra na presença do rei Davi e diz: Adonias agora quer ser rei, Adonias agora quer se sentar no trono, Adonias agora quer tomar aquilo que por direito de uma promessa é de Salomão. Davi vai dizer assim: então, já que Adonias quer sentar na pedra de Zoelete, na pedra da víbora, ele quer usurpar com traição, pega agora Salomão, Natã, chama Zadok o sacerdote e Benaia, que é o novo capitão do exército, leva ele a Gibeão. Aleluia! E coloca o óleo sobre a cabeça de Salomão, e da entrada da cidade vem gritando até o palácio: assim diz o rei Davi, Salomão é o novo rei de Israel. Assim diz o rei Davi, Salomão é o novo rei de Israel. Adonias até tem cadeira, mas não tem o óleo na cabeça. Adonias até tem uma posição, mas não tem a unção. Aleluia! E o que eu aprendo com isso? Que tem gente que quer
quer passar na frente, tem gente que quer sentar onde não é para sentar. Mas Salomão, ele não precisou fazer nada, porque o profeta sabe a direção. O profeta não unge cabeça errada, e muito menos Deus em fazer promessa. Deus não errou quando te fez a promessa. Deus não errou quando te prometeu. Deus não errou porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus disse, ele disse assim: falaria eu e não cumpriria, porventura diria eu e não faria. Deus realiza as promessas, e se a promessa está sobre a cabeça de Salomão, é Salomão quem vai assentar sobre o trono. Aleluia! E quando Salomão tem unção na cabeça, mas Davi ainda está vivo, a Bíblia diz que as últimas coisas que Davi vai fazer é pegar um rabisco, o que nós chamamos de projeto arquitetônico, e dar na mão de Salomão, e vai dizer para Salomão assim: vai construir dessa altura, dessa largura, vai usar esse tanto de ouro, esse tanto de prata, esse tanto de bronze. Salomão tem um projeto. Só que quando Salomão assume o reinado, as finanças de Israel não estavam muito boas. Quando Salomão, que significa pacífico, que esse é o caráter do seu reinado, assume Israel, as condições para construir não estão muito boas. Mas Salomão aprendeu a receita com seu pai. Porque quando Davi assenta o trono, diferente de Saul, que deixou a arca da aliança fora em todo o seu reinado, Davi vai juntar o quê? Os levitas e os sacerdotes, e vai buscar a arca de volta para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Salomão sabia do que o seu pai tinha feito, e o que Salomão faz? Não tem condição, não tem dinheiro, vamos subir em Gibeão, na tenda da congregação, e o que nós temos na conta? Só tem 1000 bois, Salomão. Pega os 1000, vamos subir, chama o sacerdote. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Salomão vai fazer é sacrificar o Senhor. Sacrificar ao Senhor. Salomão pega tudo que tem e deposita diante do altar de Deus em holocausto. A Bíblia diz que depois do sacrifício, o Senhor lhe apareceu, olhou para Salomão e disse: pede o que queres, que eu te dê. Depois que Salomão entregou tudo o que tinha, Deus olha para ele: já que tu me deu tudo, pede o que tu queres. Depois que ele depositou tudo diante do altar, Deus olha para ele: o que tu quiseres, pede. A interrogação de um pedido para Salomão. Salomão podia pedir muita coisa, mas o que Salomão pede? Sabedoria e conhecimento, para que prudentemente conduzir o teu povo. Deus olha para o coração do menino e diz assim: já que tu pediste sabedoria e conhecimento, isso te é dado. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. O que tu pedir eu te dou, Salomão. O que eu quero, Deus, sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento te são dados, mas também te darei riqueza, te darei prata, te darei ouro, engrandecerei o teu nome, de maneira que ninguém na terra que ouve antes será, e que haverá depois será maior do que você. Aleluia! Eu te dou sabedoria e te dou conhecimento, que foi o que tu pediu. Mas já que tu olhou em prol do meu povo, também
E o que Salomão precisava para a edificação do templo? Ouro, prata. Deus hoje está olhando para a necessidade da obra dele. Por meio de uma campanha de oração. Aleluia. E essa noite eu sinto que Deus está respondendo algumas orações. Aleluia. Aleluia. Porque quando a visão de Salomão é para a obra de Deus, Deus olha para o coração dele. Aí Tiago vai dizer assim: pede e não recebe, porque pede para gastar em vossos próprios prazeres. E o que Deus está querendo é não dar visão de muita gente. Sabe por que não recebeu ainda? Porque não tem visão. Porque a visão está só em ti mesmo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o caráter de Ana na oração. Ana tem 3 fases em sua oração. A primeira fase: se o Senhor me der um filho, eu esfrego na cara de Penina que eu também tenho. A segunda fase: se o Senhor me der um filho, eu agrado Eucana, o meu marido. Deus não responde a primeira nem a segunda. Mas quando ela ajoelha diante do tabernáculo e diz assim: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor todos os dias. E o que Deus está querendo é mudar a nossa visão. Porque eu sei que Deus tem riqueza, tem mesmo. Mas Deus tem uma visão de reino na terra. Jesus ensinou a orar assim: faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Aleluia. O que Deus quer da igreja é uma visão para a glória dele. Salomão é visitado pelo Senhor à noite. E no 4º ano do seu reinado, ele vai dar início à obra do templo. Salomão vai pedir ajuda ao rei de Tiro, para que mande madeira, para que mande um homem artesão, apto para trabalhar em ouro. Eu trabalho com acabamento. Uma das coisas mais preciosas que eu ponho na mão é o porcelanato. Mas imagina um homem chamado para trabalhar em ouro. O porcelanato quebra, o pedreiro às vezes paga ouro. Mas e o ouro? Se errar no ouro, Deus está colocando tantas coisas preciosas na mão de muita gente. E o que Salomão diz em Provérbios é: tudo quanto vem às tuas mãos, faze com todas as tuas forças. Aleluia. Nessa campanha de oração, Deus está fortalecendo as mãos de alguém. E está dizendo: eu vou fortalecer as tuas mãos para trabalhar. Você abre as suas mãos e te dá habilidade para trabalhar naquilo que é meu. O artesão vai trabalhar naquilo que é de Deus. E o que Deus está dizendo para a igreja é: eu sou o Deus que capacita as suas mãos para trabalhar na minha obra. Quando Salomão começa a construir, a Bíblia diz que tem 70.000 homens que trabalham quebrando pedra nas colinas, e 80.000 que levam para dentro dos termos de Israel, de maneira que em Israel não se ouvia o barulho de martelo nem de talhadeira. As
As pedras eram lavradas na colina, as madeiras tiradas na mata e já lapidada. Quando chegava dentro dos templos de Israel, era só encaixar cada coisa em seu devido lugar. Não sei se dá para alguém entender. Deus leva algumas pessoas para um campo distante, para um terreno rochoso, para colinas. Mas quando trabalha do lado de fora, alguém chega lapidado do lado de dentro. Aleluia! Glória a Deus! Quando alguém trabalha com as forças, onde ninguém está vendo, Deus permite entrar dentro dos territórios de Israel. Amém. E encaixar no seu devido lugar. Glória a Deus! E nós não fazemos nada para que não seja para a promoção do reino de Deus. Nós oramos para que milagres aconteçam, oramos para que batismo com o Espírito Santo desça, mas nós oramos para que a pedra que está sem forma lá fora, ela venha preciosa para dentro de Israel, ela venha preciosa para esses limites espirituais. Aleluia! E quando o templo está sendo formado, a Bíblia diz que tem muitos trabalhadores envolvidos, de maneira que é 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. Quando o templo fica pronto, Salomão faz tudo o que tinha no templo de Moisés, maior, tudo maior, porque Salomão é aquele que ofereceu 1000 bois em uma tenda armada por cortinas, em um altar de pedras com fogueira. Salomão agora constrói um templo onde tem um altar de 9 metros de altura, 4 metros de largura, por 4 de largura, de fogo. A humildade que Salomão tem é dada quando ele tem que sacrificar no que é pequeno. Amém, Jesus, aleluia. Aí tem pessoas que reclamam da condição de pequeno que está. Aí Deus só dá o que é grande para quem aprende a ser pequeno. Aleluia. Salomão tem um altar, tem uma pia de bronze, que agora é chamado de mar, ou de tanque. E o templo, 30 metros de comprimento, por 10 metros de largura, por 15 metros de altura, por fora pedras lavradas, e por dentro coberto de ouro, Aleluia. revestido de ouro. Amém, Jesus. Quem olha do lado de fora tem pedra, mas o sacerdote que entra uma vez por ano vê o lado de dentro tem ouro. Paulo vai dizer assim: nós somos vasos de barro, mas a excelência da glória está dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Quando o sacerdote entra, ele vê a qualidade que tem do lado de dentro. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E os seus olhos não estão encobertos, mas estão nus e patentes, olhando para nós, porque vamos tratar com Ele hoje. Salomão constrói um templo grandioso, só que agora tem que trazer a Arca da Aliança para dentro do templo, porque havia uma dificuldade, porque quando Davi quis mover a Arca da Aliança, houve uma dificuldade. Na primeira vez Davi fez de maneira errada, trouxe morte, mas Davi aprendeu que tinha que dar 6 passos e sacrificar o seu povo. Salomão agora tira a Arca da Aliança do tabernáculo que Davi construiu para levar para o templo,
Salomão vem sacrificando. Quando os levitas carregando a arca, depositam ela no Santo dos Santos. Eles saem para fora. Talvez alguém disse: 7 anos, está concluído, acabou. A Bíblia diz que um homem chamado de Asaf começa a bater o tambor, começa a tocar trombeta. E todo o povo começa a dizer: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De maneira que a glória do Senhor desceu do céu, cobriu todo o ambiente. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, porque a adoração envolveu toda aquela casa. Deus olhou para o menino e disse: eu gostei do que tu fez. Tem aprovação do que tu fez. Aí Salomão vai orar. E qual é a oração de Salomão? Já que o Senhor desceu nessa casa, eu não só te peço só a tua presença, porque já é demais a tua presença, mas quando alguém pecar contra o irmão e vir sacrificar nessa casa, perdoa. Quando Israel for para a guerra em pecado e perder a batalha e voltar e sacrificar nesse altar, perdoa. Se o Senhor ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se o Senhor fechar o céu para não descer